E a gente tem falado aqui, não sei se vocês lembram, como ser guiado pelo Espírito Santo, como tomar as melhores decisões, porque o Espírito Santo dentro de nós, ele nos ensina todas essas coisas. Como tomar as melhores decisões, como você de alguma forma tomar o melhor caminho, porque a linha é muito tênue. O que é minha voz? O que é a voz de Deus? Será que eu avanço? Será que eu recuo? Né? E a questão toda para a gente aprender sobre isso, estou fazendo uma recapitulação para que a gente não fique perdido, é você ser guiado pelo Espírito Santo, totalmente, sair do volante e ir para o carona, e deixar o Espírito Santo de Deus, eu quero ser totalmente guiado por você. E isso passa para que você consiga identificar a voz de Deus falando, porque Paulo fala lá em Romanos 8:16, que o Espírito se comunica ao nosso espírito, não tem outra forma. O Espírito ele se comunica no nosso espírito. E a forma de você entender, identificar essa voz, é você estar mais próximo dele, em oração, na palavra, e entendendo o tempo. E aí o Espírito Santo colocou no meu coração, a gente precisa, de alguma forma, ensinar a galera a orar. Porque, assim, tem muita gente que é verdade, são 10, 15, 20, 30 anos na igreja e não sabe orar. A gente tem vários tipos de orações na Bíblia, tem oração de gratidão, tem oração de súplica, tem oração de lamento. A Bíblia ela traz vários tipos de oração. Só que na semana passada nós focamos em um tipo de oração, que é o que nós fazemos praticamente 99% das vezes, que é uma oração pedindo a Deus alguma coisa, alguma direção. E nós focamos sobre isso. Se você não pôde estar aqui, se você não assistiu na internet, volte lá na internet, dê uma olhadinha, vai fazer muito sentido, porque uma coisa é orar. Uma coisa é orar, orar todo mundo faz. Orar até o ateu ora. Quando está chegando ali, o momento vai bater o carro, o avião vai cair, a primeira coisa que ele faz, meu Deus! Orar todo mundo ora, orar é a arte de falar, de se comunicar. E você está falando com Deus, ótimo, no dia a dia faz parte. Mas a maioria das nossas orações, 90%, 99%, 98%, é pedindo a Deus alguma coisa, uma direção, um milagre, um sentido. E aí eu vim trazendo semana passada como você orar de maneira eficaz. E Tiago fala, claro, vocês não recebem porque não sabem orar, porque pedem para o seu bel prazer. Ou seja, o que Tiago está falando aqui, traduzindo, foi o que eu literalmente falei semana passada, porque você ora segundo a tua vontade. Você já chega orando para Deus tendencioso daquilo que você quer receber. Você quer conduzir Deus naquilo que você quer receber. Você quer usar o Espírito Santo como uma garota de recado. Você quer usar o Espírito Santo como um filho mais novinho ali que fica gritando até para poder, de alguma forma, ele atende, porque senão ele vai ficar chorando. E a gente precisa sair dessa posição de filhos imaturos e começar a comer alimentos sólidos. E comer alimento sólido é botar o Espírito Santo nas tuas orações e dizer, Espírito Santo. E aí eu falei no final, orar no Espírito, que é diferente de orar em línguas. É orar no Espírito. Eu trouxe Judas, eu trouxe Efésios falando sobre isso. É orar no Espírito, ou seja, trazer o Espírito Santo para dentro, para você, ele já está dentro de você, trazer o Espírito Santo. Naquele dia que você não sabe clamar, naquele dia que você está magoado, que você não sai uma palavra da tua boca, já passou por dias como assim, que você só sabe se ajoelhar e chorar. Imagino que vocês devem ter passado dias, assim como um ano, eu trouxe o exemplo de Ana, e só sai da tua boca choro, lágrima dos seus olhos. E o Espírito Santo pega isso e leva a Deus, mas não segundo a nossa vontade. Romanos 8:27 vai falar sobre isso, mas segundo a vontade de Deus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Quando a gente coloca a nossa vontade, quantas das vezes a gente ora, mas não recebe, a gente de alguma forma, quando confia em Deus, não recebe aquilo que a gente está orando, recebe coisas diferentes. Contei testemunho da minha vida aqui, é porque ele está colocando, ele está alinhando segundo a vontade dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. No momento, talvez você não está entendendo, mas vai passar um dia, 1 ano, 10 anos, você vai falar, graças a Deus, aquilo não aconteceu na minha vida. Graças a Deus. A gente teve muito feedback legal sobre como orar, sobre, caramba, orar de maneira eficaz. E hoje a gente vai falar sobre uma outra questão, que é tempo. É um outro fator que me ajuda a aproximar de Deus, a entender o tempo. Como eu faço me entender ali, me aproximar de Deus, assim, entender Deus dentro de mim? É o tempo. O tempo é um negócio muito interessante. O nome da mensagem hoje é No Tempo Certo e no Lugar Certo. Eu quero declarar sobre a tua vida, igreja. O tempo de cantar chegou, hein? Eu quero que você grave isso no teu coração. Hoje, Deus vai se revelar para você, vai te mostrar que o tempo oportuno
Já foi chegado, não é que é chegado, já chegou em Cristo. E por isso, o tempo de cantar chegou. Dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro dos teus negócios, dentro do teu casamento, o tempo de cantar chegou. Você pode dizer para esse quem está do seu lado, você que está em casa me assistindo, profetiza, você é profeta. Diz, ei, o tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou na tua vida. Se prepare para viver os melhores dias, dias oportunos, de você estar no local certo e na hora certa. Amém? Amém? Sabe, nós vivemos num tempo onde tudo, obrigatoriamente tudo, passa por dentro desse tempo. Tudo funciona desse tempo. E Deus fez isso lá na criação em Gênesis 1, separou dia e noite. Ele separou o tempo nesse sentido. E depois, é óbvio, da queda do homem, o homem veio ter percepções de tempo como cronômetro. Mas desde Gênesis 1, ele vem separando dia e noite, luminares, sol, lua, para separar as coisas. Então esse tempo Deus fez para que você e eu usufruíssemos bem os dias aqui na terra. O tempo é algo, preste atenção, que foi dado igualzinho para todos. O tempo foi dado igualzinho para todos. É uma coisa muito interessante isso. É óbvio, na perspectiva de uns, pode ser que passe diferente. Já viu quando você está no interior? Você fala assim, rapaz, parece que o tempo aqui passa meio diferente, né? Parece que está mais devagar, mas isso é o ponto de vista do observador. Mas o tempo ele é igual para todo mundo. O tempo você não consegue acelerar, você não consegue atrasar, você não consegue dar mais carga no tempo. Você, por mais bonito que você seja, tipo Brandon assim, ó. Então, é até nome de artista, Brandon. Hã? Não adianta, Brandon, você não vai conseguir jogar o seu cabelinho, você não vai. Por mais dinheiro que você esteja, igual a mãe da Valéria aqui, ó, disse que vai dizimar forte quando ganhar na Mega Sena aí, ó. Aí, comprar um terreno para a igreja. Eu falei, amém, tá tudo certo. Vai comprar 3 terrenos? Ah, tá, sei que fosse 3 terrenos. Por mais dinheiro que você esteja, por mais bonito que você seja, você não consegue mexer no tempo. O tempo é o tempo. E segundo a Bíblia, segundo a ciência, esse tempo se chama Cronos. E no hebraico moderno ele fala Zman. Esse é o tempo que a gente vive, é o tempo cronômetro. Onde tudo, obrigatoriamente tudo que fazemos aqui na Terra está dentro desse tempo. Contudo, você precisa entender que esse tempo, ele não se enquadra a Deus. Esse tempo que a gente vive, ele não se enquadra a Deus. Deus criou esse tempo, permitiu que o homem criasse esse tempo, vamos colocar dessa forma, mas ele, de alguma forma, não está dentro desse tempo. Ele se move diferente. Ele se move antes desse tempo. Quando a gente vai em Gênesis 1, diz que ele é o princípio. Ele, no princípio, ele é o princípio de todas as coisas. Apesar de Deus trabalhar dentro do Cronos, dentro do Zman ali, dentro do tempo, do cronômetro, ele está fora disso. Ele não respeita as etapas do tempo no homem. Deus está fora. Deus funciona em outro tipo de tempo. Deus está na eternidade. E na eternidade não existe minutos, horas, segundos, não existe passado, não existe presente, não existe porvir. Eu vou te dar uma ideia aqui que talvez vai te chocar, mas eu quero que você entre na minha viagem aqui que vai ficar bem legal. Adão e Eva, quando eles pecam, preste atenção, quando Adão e Eva pecam, salário, pecado é a morte. Necessário haver uma morte. Houve até uma morte paliativa ali. Mas aquela morte não cobria o que Adão e Eva fez. Era paliativo. Então, quando Jesus, 4.000 anos depois, morre, no mundo, Cronos, passaram-se 4.000 anos. Mas para Deus, que está na eternidade, a hora que Adão e Eva peca é a mesma hora que Jesus está sendo sacrificado como o Cordeiro Perfeito. Tanto que a gente vai a Apocalipse, e Apocalipse diz que o Cordeiro estava morto desde a fundação do mundo. Ou seja, na cabeça de Deus, não existe ontem e hoje. No momento que Adão e Eva pecam e caem ali, a natureza pecaminosa entra, Deus não trabalha com coisas paliativas no mundo espiritual. Grava isso. Deus não pensou você em paliativamente, Deus não traz solução para uma doença paliativa. Deus é eterno, tudo que Ele faz é para sempre.
Então, quando ele traz Adão e Eva ali, naturalmente ele já traz uma solução definitiva no mundo eterno, que vai repercutir. Por isso que você é perdoado passado, presente e futuro. Isso se corrobora mais ainda quando a gente vai em Abraão e Isaac. Abraão e Isaac estavam ali, ele quer oferecer, né? Leva Isaac para ser sacrificado, e ele fala assim, Isaac ali, papai, cadê o cordeiro? Qual foi a resposta de Abraão? Deus? Isso ele falou no Cronos, mas Deus já tinha o quê? Provido. Quando a gente vai a 1 Pedro, Pedro diz que o cordeiro já estava pronto antes da... Você entendeu a diferença do Cronos para a eternidade? Na cabeça do Cronos, do homem, do Abraão, ele diz, Deus proverá. Na cabeça de Deus, Deus já fala assim, já está tudo provido. Já está tudo provido. Na eternidade, o ontem é como se fosse hoje, o hoje é como se fosse amanhã, o amanhã é como se fosse antes de ontem. Para Deus, os dias não se passam. Ele é a eternidade. Lá em Apocalipse diz claro, quando a gente for junto com Ele, Jesus, brilhará como o nosso sol. Não haverá mais dia nem noite. Ele será o nosso sol para sempre. Para sempre. Uma outra passagem muito interessante que fala sobre isso, tem várias. Eu trouxe 3 aqui. 1 3:8 é uma passagem muito normal diante dos crentes, né, porque a gente trata muito sobre isso, dizendo que para Deus um dia é como? E 1000 anos como? Qual foi o cara que mais viveu na Bíblia? Matusalém, quase 1000 anos. Só que Deus olha Matusalém e fala assim, cara, viveu um dia. Olha que doideira. Ele olha Matusalém e fala assim, ó, Matusalém, você para o mundo Cronos aí viveu quase 1000 anos. Para mim, tu viveu um dia. Oh. Viveu um dia. Você viveu um dia, Matusalém. E a gente pega outros e outros na Bíblia que viveram tempo, não sei o que fizeram tanto aqui na Terra, cara. Mas, rapaz, viveram, hein? Cansativo, né? Imagina, você 700 anos aguentando ela. Agora... 1000 anos como um dia como 1000 anos. Deus olha, sabe, a gente às vezes dá um valor para umas coisas que Deus fala o seguinte, ei, vocês não entenderam que vocês estão como um sopro. Como um sopro. Entendendo que Deus está na eternidade, aí você vai me perguntar, Rafael, então Deus ele se encaixa onde? Eu já ouvi muito falar de um tempo que Deus está, chamado Kairos. Por ele ser eterno, ele não se encaixa no Cronos, então ele está no Kairos. Mas de maneira muito errônea, a galera coloca Kairos como se fosse um relógio de Deus. Como se aqui tivesse, por exemplo, agora, 11:12, e no relógio de Deus fosse tipo Harry Potter, 11:12 1/4. Como se Deus tivesse um relógio, que ele caminhasse no pulso assim, sabe, o pulso dele cheio. Aqui no Brasil, o fuso horário está diferente de Orlando, que é diferente, eu tenho que me... O tempo Kairos, para você nunca mais esquecer, não significa um tempo marcado por Deus de dias corridos, de fases corridas. Kairos, no original, quando você vai buscar isso, que é uma palavra grega, é o momento oportuno, o instante certo para que algo especial aconteça, onde Deus age em favor de você, te colocando na hora certa e no local certo para cumprimento de uma promessa. Sabe aquele de repente de Deus? Esse é o conceito de Kairos. É o agir de Deus na maneira certa, na hora certa, de momento oportuno. É o momento oportuno, onde o de repente de Deus acontece na minha vida e na tua vida. Só que esse conceito de Kairos, você já entendeu que não tem nada a ver com um cronômetro, um dia, com um relógio de Deus, mas com um conceito de momento oportuno. Gravem isso, de um momento oportuno, para você estar no local certo e na hora certa, que o Espírito Santo que Deus te coloca não tem nada a ver literalmente com o cronômetro, mas isso causa ainda muitos problemas em conceitos dentro das igrejas. As pessoas perguntam, mas que momento é esse? Esse momento é para mim também? Quando que eu vivo esse momento oportuno? Eu estou há 20 anos na igreja, que momento oportuno é esse? Quando Deus se manifesta? Quando Deus não se manifesta, é para um, é para outros? E a gente vê pessoas, por falta de conhecimento, de explicação daqui para aí,
e por falta, às vezes, de pergunta daqui para lá, não entendem que momento oportuno é esse. E aí, quando a gente lê Eclesiastes 3:1 e Eclesiastes 9:1, fica mais confuso ainda. Eclesiastes 3:1 diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Todos conhecem essa passagem, né? Tempo de nascer, tempo de viver, está lá. Eclesiastes 9:11, voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, e nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo, gravem isso, a gente vai voltar a isso aí depois, e a oportunidade ocorrem a todos. As pessoas, quando leem isso daqui e não entendem o conceito de Kairos, que é o tempo oportuno de Deus se manifestar, onde Ele coloca a gente no local certo, na hora certa, quando leem Eclesiastes 3:1 e Eclesiastes 9:11, ficam mais confusos ainda. Ficam mais confusos ainda, acreditando que o mundo é uma grande aleatoriedade. Ou que se você ler isso daqui de novo, você vai pensar e vai falar assim: ei, isso aqui, o mundo, conduzido por Deus, é um grande bingo. É um grande bingo de cartas marcadas, onde Deus separou um anjo que canta a pedra do bingo, e está ali a pedra marcada, mais geladinha, que ele bota a mão e fala assim: opa, hoje foi a vez aqui da Maria, recebeu o milagre dela. E a gente acha que Deus funciona e o mundo numa grande aleatoriedade, que o mundo está perdido, que Deus, Ele está dentro dessa aleatoriedade, ou de alguma forma ele é um grande bingo, que ele tem um anjo, que ali ele vai sorteando conforme a vontade dele, conforme a pedra marcada, dizendo: ei, você agora foi sorteado. Tipo o cara que estava lá no tanque, lembra, para poder ser curado? Ele disse que estava um tempão esperando para ser curado, e de repente, do nada, opa, o anjo sorteou. Aqui, ó, chegou o seu momento, vem comigo, vai ser ali curado. Porém, se a gente acreditar que Kairos de Deus está intimamente ligado, como se fosse uma pedra que o Espírito Santo, que Deus está cantando, uma pedra marcada para dizer: opa, agora é o seu momento de ser curado. A gente vai contra a própria palavra, a gente está dizendo que Deus tem filhos preferidos. E aí a gente vai contra exatamente João 3,16. João 3,16 diz que Deus amou ao mundo. A palavra não diz que Deus amou Rafael, André, Juliana. Ele amou ao mundo, ele deu a oportunidade para todos. Deus não tem pedra marcada, Deus não tem um anjo cantando pedra dizendo: ei, chegou a tua vez, chegou a tua hora. É a tua vez agora, hein, anjo? Ó, o anjo cantou a tua pedra, corre e mergulha, porque você vai sair curado. Agora também, se a gente acreditar que de alguma forma Deus já tinha tudo isso marcado, pré-definido, a gente vai acreditar numa teoria que eu respeito. Se você está sentado aqui, está tudo certo, e você está me assistindo, acredita nisso, que é o fatalismo ou determinismo, ou seja, que Deus de alguma forma já preparou tudo de antemão, está tudo escrito, está tudo certo, e não adianta você orar, não adianta fazer o que você tiver que fazer, porque de alguma forma já está pré-definido. Pré-definido, já está tudo ali, é uma fatalidade. Tudo, basta você cumprir o cronograma dos seus dias. Isso tem uma galera que para uma linha chamada calvinista, que defende muito isso. Tem os outros que são arminianos. Rafael, mas você é o que? Eu não sou nada, eu sou de Jesus, eu sou o que a Bíblia fala. Eu não sou nenhum lado, eu sou aquilo que Jesus fala, é a palavra. E aí, se a gente entende que Deus tem uma pré-determinação, uma determinação para você e para mim, a gente entende que a gente está vivendo num fatalismo, a gente está vivendo num determinismo. Não adianta, só que a gente está indo contra a própria palavra. Para que Deus, então, derramou-nos com o Espírito Santo o dom de fé? Para que eu vou orar para alguém para ser curado se Deus já determinou que essa pessoa vai morrer? Para que Jesus falou: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura? Você já sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser. Para que de alguma forma eu pego e vivo Gálatas 6 dizendo: aquilo que o homem plantar, o homem vai colher. Então Deus, ele não tem dias pré-determinados para a tua vida. Desculpa, determinados para a tua vida. Deus não tem dias que ele falou: vai ser assim e ponto final.
Rafael, mas você não leu o Salmo 139. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, Deus, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Está vendo, Rafael? Está vendo? Não adianta, está tudo já é uma grande carta marcada. O tempo oportuno de Deus. É por isso que eu nasci pobre, vou morrer pobre, eu nasci doente, vou morrer doente, eu nasci assim. Gabriela. Cara, repreende isso da sua mente, cara. Quando o salmista traz aqui, ele não traz isso aqui como um determinismo, como um fatalismo, mas como presciência diante de um atributo de Deus chamado onisciência. Deus, ele sabe dos teus dias porque ele é onisciente. Deus, ele sabe do que vai acontecer amanhã porque ele tem a ciência de todas as coisas. E não porque ele determinou. Ele te deu algo chamado livre-arbítrio, para um em livre agência, mas não importa, ele te deu algo para que você comece, em fé, a escrever a tua história com ele. Tua história com ele. A tua história com ele. Sabe, a grande questão para você entender o kairós de Deus. A grande questão para você entender o kairós de Deus. Grava isso que eu estou te falando. Você já entendeu que é um tempo oportuno, onde Deus te conduz para poder você estar na hora certa e no lugar certo das coisas, no cumprimento de uma palavra dele. A grande questão para você entender o kairós, para você entender que o kairós não é uma grande roleta russa, uma grande aleatoriedade, uma grande, sabe, que Deus prescreveu já todas as coisas e não adianta o que você fazer. A grande questão para você entender o kairós de Deus é você entender como funciona o Espírito Santo de Deus em você. Quanto mais direcionado pelo Espírito Santo de Deus, quanto mais você sai do volante, vai para o carona, mais o Espírito Santo de Deus vai te levando ao centro da vontade de Deus, que é Cristo. E quanto mais ele te leva ao centro da vontade de Deus, que é Cristo, mais você vai estar no local certo, na hora certa, no momento certo, no local exato. Grava isso que eu estou te falando. Quanto mais você se deixa ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus, quanto mais você sai do volante, entrega o volante para ele, mais o Espírito Santo te conduz à vontade de Deus, que é Cristo. E naturalmente, ele vai te colocar na hora certa, no local certo, no tempo oportuno. A primeira vez que a palavra kairós aparece na Bíblia, no Velho Testamento, é em Gênesis 8, capítulo 6, lá em Noé. Passa para mim. Essa palavra no... Volta um slide para mim. Não está aí? Pode passar. A palavra kairós, no hebraico, no grego, e quando a gente vai no hebraico, no aramaico ali, que havia aquela fusão ali, né, o hebraico antigo, essa palavra é eth, E-T-H. Então a gente vai no grego kairós e ali no hebraico F. E a primeira vez que aparece não foi ali com Adão e Eva. Essa primeira palavra, quando aparece ali, foi justamente no dia de Noé. Vamos ler juntos aqui? E aconteceu que ao cabo de 40 dias abriu Noé a janela da arca que tinha feito. E esse soltou um corvo que saiu indo e voltando até que as águas se cercaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a terra. A pomba, lembrem que representa o Espírito Santo, porém não achou repouso para a planta do seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas ainda estavam... pulou aí? Porque as águas... vamos lá. Porque as águas ainda estavam sobre a face, sobre a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou e recolheu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou à tarde. Primeira vez que aparece na Bíblia, kairós, F, tempo oportuno. E a pomba, ela voltou no tempo oportuno, no tempo certo e na hora certa. E eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, enviou fora a pomba, o Espírito Santo, mas não tornou mais a vê-la. Ela não retornou mais. E aconteceu que no ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra
estava enxuta. Vocês repararam comigo que toda vez que Noé precisou tomar uma decisão, ele enviou a pomba. E a pomba, ela deu para Noé exatamente o tempo oportuno, tempo certo e a hora certa das coisas. Primeiro Noé envia um corvo, só que o corvo, não sei se você sabe, ele não é fiel ao homem. O corvo, ele come carniça. O corvo, ele não tem fidelidade a você. E Noé sente aquilo ali, ele manda e vê que o corvo vai e volta, e o corvo poderia ter ficado. Ele primeiro fala assim, ei, vou pegar agora a pomba. Eu vou pegar o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é fiel, é fidedigno. O Espírito Santo não come morte, não come carniça, não vai me botar em bola dividida. O Espírito Santo vai me botar na direção certa no tempo oportuno. E a primeira vez ele vai e lança o Espírito Santo. E aí ele vê que as águas, o Espírito Santo que não estão legais ainda, volta. Moisés sente. Ele volta, depois espera 7 dias. Eles, várias vezes, depois você vai pegar ali, como no versículo 12, ele cita o número 7, ou seja, o Espírito Santo de maneira perfeita. Ele vai sempre agir de maneira perfeita para te colocar no momento certo e na hora certa. Então o Espírito Santo ele volta a segunda vez, Noé lança o Espírito Santo e ele volta. A pomba volta. E essa pomba volta agora trazendo olivas, folha de olivas, ou seja, um novo começo, uma nova etapa, unção, simbolizando o próprio Espírito Santo, simbolizando até Jesus Cristo. Ele vem trazendo agora, o Espírito Santo vem trazendo e dizendo, ei, Noé, você confiou em mim, você entendeu que não é hora, momento de atracar. Eu voltei a segunda vez, agora voltei na minha boca com renovo, eu voltei agora com novos dias. Agora, Noé, você pode ter certeza, está tudo certo, o tempo oportuno chegou. Noé, já é tempo de atracar, porque o tempo de cantar chegou, Noé. E aí ele envia a terceira vez e a pomba não volta mais. Ele espera mais 7 dias, o tempo perfeito. É que ele atraca. O Espírito Santo quer que você pare de bater cabeça. E antes de você sair tomando a frente, ele quer que você envie ele. Porque ele sabe que a vontade dele é boa, perfeita e agradável para a tua vida. O Espírito Santo quer que você, em vez de sair no impulso, estou falando por mim, porque a palavra sempre fala comigo antes. Em vez de você sair no impulso, no calor da emoção, eu já fiz a conta, 2 e 2 dão 4, eu vou investir, eu vou fazer. Envie primeiro o Espírito Santo, porque ele vai te dizer, ei, ainda tem muito cadáver, não vai. Ei, agora está limpo, dia de renovo. E agora você pode atacar, porque o dia de cantar chegou. João, Maria, Aline, Fátima, o dia de cantar chegou. Você percebeu como o Espírito Santo conduz tudo de uma maneira suave, tudo em paz, tudo muito tranquilo, tudo muito direcionado para que você e eu não nos percamos no meio do caminho. Sabe quem que aceita 99% na vida? Somos nós. Deus, ele é completo. Deus, ele quer que você viva os 100% dele. Deus não quer que você fique vivendo 99%, achando, caramba, já está 99%, sabe? Essa pessoa que Deus me deu é 99% aqui, eu estou namorando com ela, ela é 99%, aí sai fora disso, porque esse 1% vai te dar uma dor de cabeça. Ah, Deus me deu um emprego aqui, não é o que eu queria, sabe? Não tive muita direção de Deus, 99%, isso cheira a cadáver. O Espírito Santo quer trazer para você oliva, ele quer trazer unção, ele quer trazer coisa boa, ele quer te dar o melhor. Mas você precisa sair do volante. Você precisa deixar ele dirigir. Para você viver a boa, perfeita e agradável vontade dele. A gente tem outra passagem, eu não citei aqui, mas isso veio aqui para poder te passar. Quando a gente vai em Gênesis 24:11, você lembra que Abraão manda o servo dele buscar uma namorada, uma mulher, para o filho dele, Isaac? Lembra disso? Está lá em Gênesis 24. E quando você vai em Gênesis 24:11, é muito interessante. Ali fala que Eliezer, Gênesis 15 fala o nome do servo, Eliezer, vocês já estudaram aqui com a gente, Eliezer é uma figura que aponta para quem? Para o Espírito Santo, Ezer. E aí Abraão manda quem para encontrar a noiva? Para o filho. Manda o Espírito Santo.
E lá no versículo 11 de Gênesis 24, diz que no tempo, Eliezer encontra Rebeca. No tempo oportuno, o Espírito Santo encontra e leva para Isaac. Sabe por que muitas das vezes a maioria dos crentes até hoje vivem frustrados dentro da igreja? Porque os pastores não ensinaram que antes deles irem falar com o pastor, pedir uma direção, diante de alguma forma ele, olha aqui, vai, tome. Ele tem que falar assim: Espírito Santo, você sabe mais do que o meu pastor. Espírito Santo, você sabe mais. É óbvio que o pastor pode ser usado, como um irmão que está do seu lado, pode ser usado pelo Espírito Santo. Mas o Espírito Santo quer que você gere uma intimidade tal com ele, que a primeira pessoa que você converse e tem intimidade de falar no teu espírito é ele, para que ele te leve a águas mansas e tranquilas. A primeira vez que a palavra kairos aparece, então, a gente leu aqui, Gênesis 8 em diante. 8:11. Esse é o Antigo Testamento. Quando a gente vai ao Novo Testamento, a primeira vez que a palavra aparece é em Marcos 1:15. Aqui ela já aparece como kairos e não mais como F. Mas antes de você ler aqui, eu quero te contar o que havia antes disso daqui. Para você entender que por que eu estou batendo tanto na tecla do Espírito Santo. Assim como aconteceu lá em Noé, aconteceu lá com Isaac, Abraão, Rebeca. Assim é a figura do Espírito Santo. Com Jesus. Foi a primeira vez que isso acontece, para dizer do tempo oportuno. Se Jesus, que é Jesus, não abriu mão do Espírito Santo e caminhar segundo o Espírito Santo, por mais que ele com 100% homem, 100% Deus, por mais que já ter vindo cheio do Espírito Santo, ele não abriu mão. E o Espírito Santo vem sobre ele. Capacita, dá o poder para poder ele continuar o ministério. Então o que está acontecendo antes de Jesus falar isso aqui em Marcos 1:15 é exatamente o batismo de Jesus com João Batista. Aonde que Jesus é batizado. Depois dele ser batizado, João ter falado que após ele viria um que batizaria com espírito e com fogo. Após ele ser batizado nas águas, o céu abre e vem sobre Jesus Espírito Santo, como uma pomba. Como uma pomba. Como uma pomba vem o Espírito Santo sobre Jesus. E depois do Espírito Santo vir sobre Jesus, Jesus vai e fala: o tempo, o kairos, o tempo oportuno, o tempo certo de colocar as coisas no devido local, na hora certa, está cumprido. E o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Isso aqui diz muita coisa. Há crentes dentro da igreja dizendo: ei, quando eu tiver 10 anos de crente, quando eu tiver melhor, quando isso ou quando aquilo, ou quando o anjo cantar a minha pedra, o tempo oportuno vai chegar. E Jesus está dizendo: ei, o tempo oportuno já chegou. O tempo oportuno já chegou. E para confirmar isso daqui, Jesus logo depois que é batizado, vem o Espírito Santo. A sequência dos fatos é: ele sai, é tentado por Satanás 40 dias, desce da tentação triunfante, faz o primeiro milagre da água e do vinho, no casamento, em Caná da Galileia, e após isso, Jesus vai para onde? Ele vai para a sinagoga. E lá na sinagoga, ele lê Isaías 61. Coloca para mim, Léo. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Eles têm na sinagoga, ele lê em 2 tipos. É o Parashá, que é de sexta para sábado ali, e tem o Haftará, que é a leitura dos profetas. E ele pegou para ler o Haftará, que é a leitura dos profetas. E ele pegou para ler o Isaías. E disse, ele abriu o livro, achou o lugar onde estava escrito, Isaías 61, na nossa versão, que nós que numeramos isso. Na época de Jesus não havia numeração, gente. Era só, tudo corrido de uma vez só.
Fizemos isso para poder ficar mais fácil a leitura. Não eu que fiz, tá? Pelo amor de Deus. Já vem já, né? Desde o concílio lá de Nicéia, né? Aquilo antes, depois Roma. Então, enfim, foi separado ali direitinho. E foi-lhes dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, em Isaías 61, achou um lugar que estava escrito o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando a dar ao ministro, assentou-se, os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é esse o filho de José? Depois que Jesus fala aquilo em Marcos 1, dizendo: ei, o tempo oportuno chega, ele vai para a sinagoga, passa por aquelas etapas que eu te falei, do deserto, de transformação de água e vinho, ele vai para a sinagoga e diz: ei, agora eu vou te mostrar, eu vou para dentro da sinagoga e vou mostrar para todos aqueles que ainda ficam esperando o tempo oportuno. Aqueles crentes que ainda estão em 2026 e ainda ficam esperando o tempo oportuno. Eu quero dizer para vocês, eu sou o tempo oportuno, eu vim para poder libertar você, para poder curar, para poder salvar, para poder restaurar seu casamento, tuas finanças, tua família. Em mim se cumpre o tempo oportuno. E é por isso que ele leu Isaías 61 e cerrou o livro. Porque Isaías 61 não para aqui. Isaías 61, depois você lá abre em casa, Isaías 61 diz o seguinte: a proclamar liberdades aos cativos e restauração das vistas aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. É isso que está escrito em Isaías 61. Só que Jesus não continua a leitura. Ele fecha e diz o seguinte: ei, o dia da vingança não é agora, é lá na frente, quando eu estiver voltando para resgatar a minha igreja. Agora vocês vivem, é o tempo aceitável. Agora que vocês vivem não é mais o tempo de juízo, de condenação, de medo, tudo aquilo que te aprisiona com medo, não tem mais solução sobre a tua vida. O que vale agora é minha palavra e viver o ano aceitável. O dia de cantar chegou! Aleluia! 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 Sabe? E aí eu vou te provar. Jesus pega e fala o seguinte: ei, vocês não entenderam, vocês passam o dia inteiro dentro da sinagoga e vocês não entenderam que esse dia sou eu. O dia oportuno não é um dia aleatório, não é um sábado, eu sou o teu sábado, eu sou o teu dia de descanso, eu sou o dia oportuno. Quanto mais você estiver em mim, mais o meu Espírito Santo te conduzirá para o local certo, na hora certa, no tempo exato, para você viver os milagres de Deus. Sempre foi sobre mim. Aí a gente volta lá em Eclesiastes 9:11. Olha que interessante isso aqui. Antes de ler Eclesiastes 9:11, vocês vão lembrar que eu expliquei uma vez a você que não estava aqui ainda, você que está visitando a gente. Jesus lá em Apocalipse, João lá em Apocalipse, desculpa, ele tem a revelação dizendo que Jesus é o que é o alfa e o... Mas isso está em grego. Está em grego. Como é que é no hebraico? É o Aleph e o Tav. Eu sou o primeiro e o último. E a gente já viu que Aleph Tav, ela está espalhada mais de 10.000 vezes. Se você pegar a Torá, se você pegar ali tudo, né? Enfim, na Bíblia judaica ali deles, né? Vamos dizer que é a Bíblia judaica deles. Você está ali exatamente mais de 10.000 vezes. Uma letrinha que não tem tradução, chamada ET. Se a gente for botar na nosso linguajar, que é o Aleph e o Tav, ou seja, o Alfa e o Ômega. Está mais de 10.000 vezes, de Gênesis a Malaquias. Está ali espalhado, pelo meio do texto. Os judeus não sabem traduzir isso. Vai na sinagoga, fala assim: Rabino, quero falar com você depois do culto. Depois do culto não, depois da reunião. Pega a tua Torá aí, pega os teus livros,
Vamos dar uma olhada aqui, ó. Et. O que significa isso aqui? Gênesis? Não sei. É uma coisa que Deus tem, é um mistério. E vão achar que é uma preposição, que não faz sentido, leva com crer. E João tem a revelação dizendo que Jesus é o alfa e o ômega. Só que ele não falava em grego, ele falava em hebraico. Jesus é o Aleph e o Tav. Jesus, quando entra na sinagoga, ele meio que chama a atenção e fala assim: ei, tudo aquilo que vocês buscavam de viver o tempo oportuno, de sair desse juízo, dessa escravidão, esse sou eu. Eu vou te mostrar que não existe tempo aleatório, era tudo sobre mim. Voltei e me vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem do tão pouco dos sábios o pão, nem do tão pouco dos prudentes a riqueza, nem do tão pouco dos entendidos o favor, mas que o tempo, a oportunidade ocorre a todos. Embaixo está transliterado, literalmente, o texto em hebraico. Exatamente o que está ali, está escrito em hebraico ali embaixo. Confia em mim. Confia em mim. E você vai ver exatamente o que eu marquei ali, ó. Entre tempo e oportunidade. Essa palavra hebraica é o Aleph e o Tav. E aí, quando a gente refaz essa leitura de Eclesiastes 9:11, que muitas das vezes confundiu a cabeça das pessoas, achando que era um tempo qualquer, um tempo de aleatoriedade, um tempo, caramba, estou dentro do bingo de Deus. Hoje ele não me sorteou, mas pode ser que semana que vem ele me sorteie aqui, vai dar tudo certo. Jesus vai falar o seguinte: ei, preste atenção, voltei-me e vi debaixo do sol, que não, realmente, não é dos ligeiros a carreira, nem dos tão fortes a batalha, nem tampouco do sábio o pão, nem tampouco dos prudentes a riqueza, nem tampouco dos entendidos favor, mas que o tempo está em mim e a oportunidade está em mim, e sobre todo aquele que crê, viverá dias abundantes na terra, o tempo oportuno, porque tudo sempre foi sobre mim, de Gênesis a Apocalipse. Eu sou o Aleph e Tav, o tempo oportuno sou eu. Aleluia! Isso é demais, cara. Isso tudo foi sobre ele, de Gênesis a Apocalipse. Tudo aponta para ele. Ele é o tempo oportuno. E aí a gente vê igrejas, a gente vê pastores, a gente vê filhos de Deus assentados, buscando viver o tempo oportuno. E Deus está falando: você não entendeu. Desde a fundação do mundo, eu sempre fui o tempo oportuno para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha vida. Para viver os melhores dias da vida aqui na terra. Paulo entende isso. E quando a gente vai a Gálatas 4, 5, ele diz o seguinte: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção dos filhos. Se você olhar aqui, o tempos é Cronos. E ele diz o seguinte: ei, Jesus, por Deus, ele veio remir todo o Cronos. Ele veio botar todo o Cronos debaixo do pé dele, para dizer o seguinte: ei, agora, na tua vida, se você crer, quem vai dar ordem é o Kairos, porque o Espírito Santo vai te conduzir no local certo, na hora certa, para viver vidas oportunas com Cristo. Isso significa que essa plenitude, você e eu, meu irmão, estamos vivendo diariamente um tempo oportuno em Deus. Todo dia é um tempo oportuno para que o milagre de Deus se manifeste na tua vida e através da tua vida. A gente precisa sair de uma posição achando que milagres são exponenciais. Milagres são de vez em quando. Isso era no Antigo Testamento. Na tua vida e na minha vida, Jesus falou: se você crer, fará obras maiores do que eu faço. Ou seja, se você crer, você será um exponencial de milagres. Você viverá em milagres e você será um agente de milagres. Mas seja feito conforme a tua fé. Seja feito conforme a tua fé. É por isso que é necessário você entender aonde você está. Você está nesse tempo oportuno. E Paulo, quando escreve Efésios 2, 6 e 8, ele diz o seguinte: Deus nos ressuscitou com Cristo. E com Ele... E com Ele nos fez assentar em lugares celestiais.
Quando ele te coloca junto dele em Cristo, o Pai, quando olha você sabe por que você não é fuzilado quando você peca? A natureza pecaminosa saiu, óbvio. Porque quando o Pai olha para você, ele não olha mais um cara que está pecando. Por mais que ele abomine o pecado, ele não quer. Mas ele olha Cristo. Você está escondido em Cristo. Você está sentado com Cristo. Quando ele olhou para você e falou que vai te dar o tempo oportuno para te colocar na hora certa, no lugar certo, não é porque você é muito bom, estudou muito, está tudo legal, está tudo bem. É porque ele, quando te olha, o Pai, ele está olhando Cristo. E fala, como está cumprindo nele a plenitude dos tempos? Automaticamente, quando meu filho está sentado com ele, a oportunidade e o tempo certo e a hora certa vai chegar sobre você. Porque você está sentado com Cristo. Está sentado com Cristo. E é por isso que a gente pode ir a Hebreus 11:4, que diz, portanto, acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça. Ao trono da graça. Esse tempo oportuno na minha vida e na sua tem um nome, se chama graça, favor de Deus. Não é pelo que você faz, não é pelo que você produz, não é pelo seu currículo, pelo teu conhecimento, não é pelo seu muito saber. O tempo oportuno que se cumpre em Cristo se chega até mim e você por conta da graça e do favor de Deus. Portanto, acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e achar graça e auxílio em tempo oportuno, em algumas traduções, em tempo de necessidade, em kairós. 2 Coríntios 6,6, Paulo vem dizendo, ei, ouvi-me, eu ouvi-te, desculpa, em tempo aceitável, e socorri-te no tempo da salvação. Eis agora... É agora, now, o tempo aceitável, eis agora o dia e a salvação. A maioria dos crentes, ele fica apegado ao passado, em problemas que viveu no passado, e não consegue transpor para o presente, ou ele fica de alguma forma tão aprisionado no que há de vir, não sabe nem se vai estar vivo, e não consegue viver o presente que Jesus falou, ei, o tempo oportuno, o tempo de cantar, é now, chegou, é agora, o tempo de cantar sobre essa enfermidade que te assola, não é quando você receber uma oração, fizer uma campanha de 21 dias de Daniel, um jejum, sei lá das quantas, fizer um rito, um ritual doido, sabe, seguir ritos e rituais. O tempo de chegar para o teu desemprego, o tempo de chegar sobre a restauração, sobre o teu casamento, de você ver tua vida transformada, tua mulher transformada, o teu marido transformado, os teus filhos transformados, os teus pais transformados, é now, é agora, o tempo aceitável chegou. É por isso que você e eu precisamos estar conscientes daquilo que Jesus veio, daquilo que Jesus sofreu na cruz, daquilo que Jesus ressuscitou. Quando a gente pega esse combo dos três, ele veio, ele morreu, ele ressuscitou, você começa a entender, ei, o cara não estava de brincadeira, não é qualquer coisa, ele me botou assentado com ele me fez para viver os dias melhores aqui na terra. Aqui na terra, é now. E eu, Rafael, passei isso. Quando eu fui jogar na Itália, algumas vezes já, né? Vou contar um testemunho rápido. Quando eu fui jogar na Itália, eu tinha ido com visto de turista, e quando cheguei lá, 3 meses acabava o visto, eu precisava do visto de trabalho, o clube só não podia me aceitar, porque eu não tinha ido para o profissional, eu tinha ido para a base. E aí eu me coloquei no quarto, comecei a orar no Espírito, com o Espírito Santo ali no Espírito, tanto em línguas, quanto no Espírito Santo. Falei, Espírito Santo, eu sei quem me trouxe aqui, eu sei que eu vim aqui segundo a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E eu lembro como se fosse hoje, faltavam menos de 48 horas. Se não saísse o documento, eu teria que voltar para casa. A minha tia já estava vendo o documento, vamos ver passagem, vamos ver o que dá. E de repente eu estou no quarto, depois que acabo de orar, saio, vou na cozinha e volto. Mas passando um período de minutos e horas, ligo a televisão, o ministro italiano anuncia, fala assim, para pessoas que chegaram aqui na Itália. Lembro até hoje, eu cheguei em fevereiro, logo depois do aniversário da minha irmã, que é dia 1º de fevereiro, foi 1 ou 2 semanas depois, para pessoas que tinham chegado a partir do dia 15.
de fevereiro, nós vamos conceder um visto de trabalho para que vocês consigam ficar aqui. Esse visto vai ser renovado durante cada ano. E eu tinha chegado exatamente naquela data que o ministro anunciou. Eu tenho até hoje minha carteira de identidade italiana, moreninha assim, ó, pretinho lá do Rio, ó, lá de São Gonçalo. Metido, né? CPF italiana. Você querendo crer ou não, deixa eu te falar uma coisa. Se necessário Deus parar um avião, se necessário Deus mudar uma legislação do país, se necessário Deus te tirar daqui como fez de José e te botar como governador, se necessário for Deus pegar um cara que está morto dentro do hospital e ressuscitar, Deus vai te colocar no tempo oportuno, na hora certa, no tempo exato, para que você viva o milagre dele 24 horas. A única coisa que você precisa é estar na direção do Espírito Santo de Deus, porque Ele mesmo vai te colocar no centro da vontade de Deus, que é Cristo. Que é Cristo. Sabe, mas muitas das vezes isso não é fácil viver. Isso não é fácil entender. Isso não é fácil. Eu vou te dar um exemplo. Semana que vem a gente vai cuidar muito disso, Rafael. Como eu faço para viver isso na prática? Semana que vem a gente vai falar sobre a palavra, sobre a autoridade. Crente e autoridade. Não percam, traga um convidado. Você que está assistindo aí, mantenha. Vai ser bom. Sabe, muitas das vezes é difícil viver isso, é acreditar. Sabe, cara, Deus vai mover um governo de um país. Sabe, Deus vai mover isso. Ei, você está sentado com Cristo. Nada mais é como antes. Nada mais é como antes. Lembra de João Batista? Foi ele quem profetizou, foi ele quem declarou, dizendo que ele batizava em água, mas viria um após ele, que batizaria com o Espírito e com fogo. Ele viu o Espírito Santo vindo como uma pomba sobre Jesus. Ele estava ciente de tudo. Ele sabia de tudo. Mas teve uma hora que João Batista foi preso. Assim você e eu, muitas das vezes, nos encontramos presos. Em que a nossa cabeça não fecha. A nossa cabeça, as coisas não avançam. Muitas das vezes estamos exatamente como João Batista. Estamos exatamente como esse. É tanto problema, tanta tribulação, tanta complicação, tanto que parece que a gente vai explodir, vai estourar, é conta para pagar amanhã, é briga dentro de casa, é briga familiar, é briga com o patrão, é briga com fulano, é briga com cicrano, é problema. Como é que eu faço? Que a nossa cabeça está igual a de João Batista. Eu sei de tudo, eu sei que o que o pastor está falando é verídico, mas eu não consigo, não entra. Eu declaro hoje em nome de Jesus que você seja liberto dessas prisões. Liberto dessas prisões. João Batista estava preso, ele sabia de tudo, a palavra era viva dentro dele, ele sabia de tudo. Mas olha o que aconteceu com João Batista. Mateus 11, de 2 a 6. E João, ouvindo no cárcere, ele estava preso. A mulher de Herodes ali queria a cabeça dele. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe, pergunta para Jesus, eu sei o que eu ouvi, eu sei que o pastor está pregando é verídico, eu acredito na palavra de Deus, mas eu estou tão embaralhado na minha mente. Isso aqui foi João Batista. Jesus fala que João Batista depois, no próprio capítulo 11, diz que nenhum dentre mulheres foi maior que João Batista. Tem noção do que é isso? Então pare de tira o peso, tire a acusação de você querer ser o melhor crente, o melhor pregador, o melhor profeta. Tire isso, só viva o propósito de Deus, do jeitinho que você é. Deus conhece as tuas falhas, os teus defeitos. Isso não vai impedir de dizer para você que você é um filho e você é uma filha amada. João, ele pega e fala assim, ei, chama 2 dos discípulos dele e fala assim, pergunta para Jesus, Emer. O cara tinha acabado de falar que Jesus era Jesus, que era o cara, que o tempo oportuno estava sobre o cara. E João preso fala assim, oi, pergunta se ele é aquele que tinha que vir mesmo, ou se a gente espera um outro. Verso 3 ali, acompanhe comigo, ó. És tu aquele que há de vir? Ou esperamos que venha um outro? Olha a pergunta de João Batista.
E Jesus respondendo falou o seguinte para os 2 discípulos de João: ei, volta lá para João. Volta lá para João e diz para João o que vocês têm ouvido e aquilo que vocês têm visto, que o tempo oportuno chegou e ele se cumpre em mim. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e até os pobres é pregado o evangelho. Bem-aventurado é aquele que não se escandaliza em mim, ou seja, aquele que crê que eu sou o tempo oportuno. O tempo de cantar chegou. Avisa João. Aleluia, aleluia. Pega isso no teu coração. A banda pode subir, por favor. A gente vai celebrar. O tempo de cantar chegou, cara. Semana que vem a gente vai entender como agir nesse tempo, com autoridade. Como fazer esse tempo acontecer em fé, em autoridade. Como agir em fé, em autoridade. Como viver esse tempo em autoridade. O tempo de cantar chegou, cara. Você precisa entender, muitas das vezes a gente está como João, confuso. É dívida, é boleto, complicação, é problema, é negação, é crítica, é tudo, é tudo. E eu vou te dizer, ei, bem-vindo ao mundo real. Você vai falhar, você vai errar, mas isso não vai tirar o amor, a admiração, o carinho, o propósito de Deus que Ele tem sobre a tua vida. Grava isso que eu estou te falando. Tempo de cantar chegou. Jesus está mandando dizer para você, ser igreja. E você vai sair daqui anunciando para os teus amigos, os teus parceiros, no teu trabalho amanhã, os teus alunos, para a tua família, dizer, ei, mãe, pai, tio, o tempo de cantar chegou. Rafael, mas eu estou orando e ainda não estou vendo. Ei, vamos crer com autoridade, vamos continuar, porque o tempo de cantar chegou.